Por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas correntes e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então lhes fala em sua ira e os aterroriza em sua fúria, dizendo: eu mesmo instalei meu rei em Sião, meu santo monte. Decretarei o estatuto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Peça-me, e eu lhe darei as nações como herança, e os confins da terra como sua propriedade. Você os quebrará com um cetro de ferro, você os despedaçará como a um vaso de oleiro. Agora, ó reis, sejam sensatos, deixem-se advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire e pereçais no caminho, pois em breve a sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Estas palavras, registradas no Salmo 2, são um poderoso e impactante retrato da soberania de Deus e da futilidade da rebelião humana contra ele. É uma chamada à realidade, um lembrete de que, apesar de toda a nossa arrogância e ambição, somos finitos e dependentes de um Deus infinito e todo-poderoso. Este salmo nos convida a contemplar a batalha cósmica entre a luz e as trevas, entre a verdade e a ilusão, oferecendo-nos uma perspectiva transformadora sobre a natureza da autoridade e do verdadeiro poder. Vamos mergulhar nesta antiga canção e descobrir as riquezas que ela tem para nos revelar sobre o mundo, sobre Deus e sobre nós mesmos. Preparem-se para uma jornada épica, onde o drama divino se desenrola diante de nossos olhos, desafiando-nos a reconsiderar tudo o que pensamos que sabemos sobre poder e autoridade. Asterisco asterisco a revolta cósmica asterisco asterisco. O salmista inicia com uma cena de caos e fúria. Por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? A imagem é de um motim em escala global, com reinos e povos se levantando em revolta. A causa dessa rebelião é uma rejeição ao Senhor e ao seu ungido, uma tentativa de romper as correntes e sacudir as algemas que, em sua opinião, os restringem. É uma rebelião contra a autoridade divina, um esforço inútil para se libertar do governo de Deus. Mas quem são esses rebeldes? Eles representam qualquer força na Terra que se opõe à vontade de Deus, ideologias, regimes ou indivíduos que desafiem o seu reinado. Podem ser governantes tirânicos, sistemas opressivos ou até mesmo impulsos rebeldes dentro de nossos próprios corações. A rebelião é retratada como uma conspiração secreta, com os reis da terra e os governantes se reunindo nas sombras, tramando em seus palácios. Eles se veem como heróis, libertando a humanidade das restrições divinas. No entanto, sua arrogância é ridícula aos olhos do verdadeiro Rei do Universo. Aquele que está entronizado nos céus ri, diz o salmista, o Senhor zomba deles. Sua rebelião é tão fútil quanto uma formiga tentando mover uma montanha. Deus, em sua infinita sabedoria e poder, vê através de seus esquemas e conhece o fim desde o princípio. Ele sabe que suas tentativas de desafiar a sua autoridade estão condenadas ao fracasso. E qual é a resposta de Deus a essa rebelião? Ele fala, e sua voz troveja através dos céus: eu mesmo instalei meu rei em Sião, meu santo monte. É uma afirmação poderosa de sua autoridade e um lembrete de que é Deus quem estabelece reis e reinos, e não o contrário. Sião, a cidade de Deus, é o centro de seu governo na terra, e é daí que o seu ungido, o rei escolhido por Deus, reinará. Asterisco asterisco o rei ungido asterisco asterisco. E quem é esse ungido, esse rei escolhido? A palavra hebraica usada aqui é Messias, indicando a vinda de um rei especial, ungido por Deus para governar com justiça e misericórdia. Esta figura é prometida aos patriarcas e profetizada ao longo das Escrituras. No Novo Testamento, descobrimos que esse Messias é ninguém menos que Jesus Cristo. A revelação de que Jesus é o Rei ungido é central no Evangelho. Mateus, por exemplo, enfatiza esse aspecto, começando seu Evangelho com a linhagem de Jesus, que o conecta diretamente ao rei Davi, e apresentando como o cumprimento das profecias messiânicas. Jesus, o Messias, é o cumprimento da promessa de Deus em Salmos 2, você é meu filho, hoje eu o gerei. Essas palavras, faladas por Deus, ecoam a relação íntima e única entre o Pai e o Filho.
Jesus é o Filho amado, gerado antes de todas as eras, através de quem o universo foi criado. Ele é o herdeiro legítimo, o verdadeiro rei do universo. E qual é a herança desse rei? Deus promete: peça-me, e eu lhe darei as nações como herança, e os confins da terra como sua propriedade. A autoridade do rei ungido é universal, abrangendo todas as nações e povos. Não há canto da criação que esteja fora de seu alcance ou influência. Cada centímetro do cosmos está sob seu domínio. Ele é o Senhor de tudo, o governante supremo. Contemplemos a majestade e a glória deste rei. Ele não é um monarca distante e indiferente, mas um rei que se importa profundamente com seu povo. Ele é descrito como o bom pastor, que conhece suas ovelhas pelo nome e dá a vida por elas. Seu reinado não é de opressão, mas de amor e graça. Ele governa com justiça e misericórdia, e seu desejo é que todos encontrem vida abundante nele. Asterisco asterisco a rebelião e sua futilidade asterisco asterisco. A rebelião descrita no Salmo 2 é uma tentativa inútil de desafiar a autoridade deste rei. Os rebeldes se levantam, pensando que podem romper as correntes de Deus e sacudir suas algemas. Mas a verdade é que essas correntes são de amor e graça, e as algemas são para nossa proteção e orientação. A rebelião é como uma criança tentando escapar do abraço amoroso de um pai, sem perceber que esse abraço é para sua segurança e bem-estar. A futilidade da rebelião é enfatizada pela resposta de Deus: aquele que está entronizado nos céus ri. A palavra hebraica usada aqui para rir não indica diversão, mas sim desdém. É como se Deus estivesse dizendo: você realmente acha que pode desafiar o meu reinado? Você acha que suas conspirações humanas podem se comparar ao meu poder infinito? A rebelião contra Deus é como tentar conter um tsunami com as mãos ou desviar o curso de um rio poderoso. É uma luta inútil contra a realidade. Deus é o Criador e sustentador do universo, Ele é soberano sobre a história. Nossos esforços para resistir à sua vontade são como um inseto tentando impedir o movimento de uma locomotiva. Mas, apesar dessa futilidade óbvia, a rebelião continua. Por que os humanos insistem em desafiar a autoridade de Deus? Parte da resposta pode estar na natureza caída da humanidade. Desde a queda de Adão e Eva, a humanidade tem lutado contra a autoridade divina, buscando estabelecer sua própria independência. Somos propensos a seguir nossos próprios caminhos e a nos rebelar contra qualquer coisa que percebemos como uma restrição à nossa liberdade. Além disso, o salmista sugere que a rebelião é muitas vezes motivada por uma falta de compreensão da natureza de Deus. Os rebeldes não reconhecem o amor e a graça do rei, vendo apenas suas correntes e algemas. Eles não percebem que as restrições de Deus são para o nosso bem, projetadas para nos manter seguros em harmonia com a realidade. Asterisco asterisco chamado à sabedoria e ao arrependimento asterisco asterisco. Mesmo no meio de sua descrição da autoridade divina, o salmista inclui um chamado à sabedoria e ao arrependimento. Agora, ó reis, sejam sensatos, deixem-se advertir, juízes da terra. É um convite para que os rebeldes baixem suas armas e reconheçam a autoridade de Deus. A sabedoria, na Bíblia, está intimamente ligada ao temor do Senhor. Não se trata de um medo paralisante, mas de um profundo respeito que leva à obediência. É o reconhecimento de que Deus é o Criador e nós somos as criaturas, de que Ele é infinitamente maior e mais sábio do que nós. Esse temor leva à humildade e à adoração, reconhecendo que nossa resposta apropriada a Deus é a submissão e a obediência. O salmista adverte sobre as consequências de desafiar a soberania de Deus, para que ele não se ire e pereçais no caminho, pois em breve a sua ira se acenderá. A ira de Deus é um conceito difícil para muitos de nós, especialmente à luz do amor e da graça revelados em Jesus. No entanto, é importante entender que a ira de Deus é diferente da ira humana. A ira de Deus não é impulsiva ou vingativa, é uma resposta justa e santa ao pecado e à rebelião. É o fogo purificador que consome tudo que se opõe ao seu reino de amor e justiça. A boa notícia é que, mesmo diante da ira de Deus, Ele estende uma oferta de misericórdia e graça. O salmista nos lembra que bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Aqui vemos a maravilhosa graça de Deus, que oferece perdão e refúgio mesmo àqueles que se rebelaram contra ele.
O convite está aberto para que todos se voltem para o Rei ungido e encontrem perdão e restauração. *** A batalha entre a rebelião e a soberania ***. O Salmo 2 nos convida a ver o mundo como um campo de batalha cósmico, onde forças espirituais lutam pelo controle. De um lado, temos a rebelião, representada pelas nações e povos que se levantam contra Deus. Do outro lado, temos a soberania, a autoridade suprema de Deus, manifestada através de seu Rei ungido. Esta batalha não é apenas um conflito teórico ou abstrato, mas uma luta que afeta a realidade cotidiana. Podemos ver essa batalha refletida nas notícias diárias, nas lutas de poder, guerras e conflitos que assolam nosso mundo. Vemos ideologias que desafiam os padrões morais estabelecidos por Deus e sistemas que oprimem e exploram os fracos e marginalizados. Mas a batalha também é travada dentro de nossos próprios corações. Cada um de nós enfrenta a tentação de nos rebelarmos contra Deus, de seguirmos nossos próprios caminhos e desejos em vez de submetermos nossas vidas à sua autoridade. A rebelião pode se manifestar em nossa resistência a seus mandamentos, em nosso orgulho e egoísmo, ou em nossa relutância em confiar nele completamente. A boa notícia é que, apesar da contínua rebelião, Deus está no controle. O reinado de Jesus, o Rei ungido, é uma realidade presente e futura. Como diz Paulo em Colossenses 1:15 e 17, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus, o Rei ungido, é o centro da história e o Senhor de tudo. Seu reinado transcende o caos e a confusão causados pela rebelião. E a promessa do Salmo 2 é que, apesar das aparências, o seu reinado prevalecerá. A rebelião será derrotada e o reino de Deus será estabelecido na terra como é nos céus. ***, a escolha que definirá a sua vida ***. O Salmo 2 não é apenas uma antiga canção ou uma curiosidade teológica, é uma mensagem urgente e relevante para cada um de nós hoje. Ele nos convida a tomar uma decisão crucial: de que lado estamos nessa batalha cósmica? Podemos escolher nos alinhar com os rebeldes, rejeitando a autoridade de Deus e tentando estabelecer nosso próprio reino. Essa escolha pode ser tentadora, especialmente quando vemos a rebelião retratada como heroica ou libertadora. Podemos ser atraídos pela ideia de independência e autogoverno, acreditando que podemos ser nossos próprios deuses. Ou podemos escolher a sabedoria e nos render à soberania de Deus, reconhecendo Jesus como o Rei ungido e submetendo nossas vidas à sua autoridade. Esta escolha envolve reconhecer que Deus é o verdadeiro Rei, e que nosso propósito e felicidade são encontrados em alinhamento com sua vontade. Esta decisão tem implicações profundas para cada aspecto de nossas vidas. Não se trata apenas de ir à igreja aos domingos ou seguir um conjunto de regras religiosas, é sobre permitir que Jesus reine em nossos corações, mentes, relacionamentos e decisões diárias. É reconhecer que Ele tem o direito de governar e que sua autoridade é para o nosso bem. Imagine-se de pé diante de duas estradas que se bifurcam. Uma estrada representa a rebelião, a tentativa de ser seu próprio Deus, de viver a vida em seus próprios termos, independente de Deus. É uma estrada larga e bem trilhada, cheia de viajantes que buscam satisfação imediata e autogratificação. No início, essa estrada pode parecer atraente. Ela promete liberdade e autonomia. Você pode pensar que, seguindo esse caminho, poderá fazer o que quiser, quando quiser. Mas, à medida que você avança, descobre que a promessa de liberdade é uma ilusão. Você se encontra escravizado pelos seus próprios desejos egoístas, pelo medo e pela busca incessante de mais. Você percebe que está em um ciclo interminável de desejar, conseguir e ainda assim permanecer insatisfeito. Essa estrada da rebelião, em última análise, leva à destruição. A Bíblia é clara: a rebelião contra Deus tem consequências. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. A morte aqui não se refere apenas à morte física, mas também à separação espiritual de Deus, que é a fonte da verdadeira vida. Agora, considere a outra estrada, a estrada menos trilhada. Esta é a estrada da submissão,
do reconhecimento de Jesus como Rei e Senhor. À primeira vista, pode parecer contraintuitivo escolher a submissão. Afinal, muitas vezes associamos a submissão à restrição e à perda de liberdade. Mas, paradoxalmente, é nesta estrada que encontramos a verdadeira liberdade. Esta estrada é mais estreita e mais difícil no início, pois requer que entreguemos o controle. Requer que admitamos que não somos o centro do universo e que há um Deus a quem prestamos contas. Exige que reconheçamos nossa necessidade de orientação e direção divinas. No entanto, à medida que seguimos por esse caminho, descobrimos que a verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas o que fomos projetados para fazer. Descobrimos que a vida abundante vem de viver em harmonia com nosso Criador, permitindo que Ele nos guie por caminhos de propósito e significado. É a estrada que leva à vida eterna, uma vida que começa agora e se estende além do túmulo. Esta estrada leva a paisagens de indescritível beleza, onde experimentamos a alegria da adoração, o propósito do serviço e a paz da comunhão com Deus. É um caminho que nos leva a conhecer plenamente o amor e a graça do Rei ungido. É a estrada que leva a vida em sua plenitude, onde encontramos satisfação genuína e realização duradoura. Asterisco asterisco as consequências de nossas escolhas asterisco asterisco. A escolha que fazemos entre essas duas estradas tem consequências profundas e de longo alcance. Afeta não apenas esta vida, mas também a eternidade. O Salmo 2 nos desafia a reconhecer a realidade da rebelião e a escolher sabiamente. A rebelião contra Deus é fútil e, em última análise, autodestrutiva. É como remar contra a corrente de um poderoso rio. Você pode lutar por um tempo, mas eventualmente será vencido pela correnteza. A sabedoria está em reconhecer a autoridade de Deus e nadar com a corrente, permitindo que Ele o leve ao destino que Ele planejou para você. Imagine-se novamente na encruzilhada, com as duas estradas se abrindo à sua frente. Você pode sentir o peso da decisão, a importância do momento. A escolha é sua, e apenas sua. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Você pode sentir a tentação de ambas as estradas, o apelo da rebelião e o chamado suave da submissão. E se você já tiver caminhado um bom caminho pela estrada da rebelião? E se você tiver feito mais escolhas, magoado pessoas, vivido uma vida de egoísmo e pecado? A graça de Deus é maior do que qualquer pecado, e seu amor é mais forte do que qualquer rebelião. O convite de Deus é para que você se volte para Ele, para que reconheça Jesus como Rei e Senhor. É um convite para entrar em um relacionamento transformador, onde o passado é perdoado, o presente é cheio de propósito e o futuro é seguro. Mas também há consequências para adiar a decisão. A indecisão pode nos manter presos, impedindo-nos de experimentar a plenitude da vida que Deus tem para nós. É como estar na encruzilhada, mas nunca escolher um caminho, permanecendo paralisado e incapaz de avançar. A escolha é urgente, pois a vida é curta e o destino é eterno. Cada momento que passamos sem Deus é um momento perdido, um momento que poderia ter sido vivido em abundância e propósito. O salmista nos lembra que bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. A verdadeira felicidade e satisfação são encontradas em Deus, e quanto mais cedo reconhecermos como Rei, mais cedo experimentaremos as bênçãos de seu reino. Asterisco asterisco a submissão bíblica e a liberdade verdadeira asterisco asterisco. Submeter-se à autoridade de Deus, como descrito no Salmo 2, pode ser um conceito difícil de entender e aceitar, especialmente na era moderna, onde valorizamos tanto a independência e a autoafirmação. Podemos associar a submissão à passividade, fraqueza ou perda de individualidade. No entanto, é importante entender que a submissão bíblica é muito diferente da concepção distorcida que muitas vezes temos. Submissão, no contexto bíblico, não significa tornar-se um escravo ou abdicar de nosso livre-arbítrio. Em vez disso, significa reconhecer a autoridade de Deus e alinhar nossas vidas com sua vontade perfeita. A submissão bíblica é um ato voluntário de rendição a Deus. É o reconhecimento de que Ele é o Criador, que conhece o propósito para o qual fomos criados. É a compreensão de que, como nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para nós e tem planos para nos dar um futuro e uma esperança. Quando nos submetemos à autoridade de Deus, estamos escolhendo trocar nossos caminhos limitados e egoístas pelos seus caminhos infinitamente mais sábios e amorosos.
Estamos reconhecendo que nossa sabedoria é finita, enquanto a sabedoria de Deus é infinita. Estamos admitindo que nossas tentativas de autogoverno inevitavelmente levam ao caos e à decepção. A verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, independentemente das consequências, mas fazer o que fomos projetados para fazer. É viver de acordo com os propósitos de nosso Criador, permitindo que Ele nos guie por caminhos de realização e plenitude. É a liberdade de ser quem fomos criados para ser, livres das correntes do pecado e da rebelião. A submissão a Deus não é restrição, mas libertação. É a libertação do fardo de tentar controlar tudo, de tentar ser nosso próprio Deus. É a liberdade de confiar em um Deus amoroso e sábio, que tem o melhor em mente para nós. É a liberdade de viver em harmonia com o universo, sabendo que nosso Criador está no controle e que podemos confiar nele completamente. Asterisco asterisco convite à ação asterisco asterisco. À medida que chegamos ao fim desta exploração do Salmo 2, eu o convido a refletir sobre a escolha que está diante de você. Considere as implicações de reconhecer a soberania de Deus e de se submeter à autoridade de Jesus como Rei ungido. Talvez você já tenha feito essa escolha, e sua vida tenha sido transformada pela graça de Deus. Se for esse o caso, deixe que este seja um momento de reafirmação, um compromisso renovado de seguir a Cristo e de permitir que Ele reine em cada área de sua vida. Reafirme sua rendição a Ele, sabendo que Ele é digno de sua confiança e obediência. Ou talvez você esteja na encruzilhada, indeciso sobre qual caminho seguir. Se esse for o caso, eu o convido a dar um passo de fé e escolher a estrada da submissão. Entregue sua vida a Cristo, permita que Ele seja o Senhor de seu coração e guia de suas decisões. Arrependa-se de seus caminhos rebeldes e volte-se para Ele, confiando em seu amor e graça. Ou talvez você esteja caminhando pela estrada da rebelião, consciente de sua escolha, mas não pronto para mudar de rumo. Meu amigo, minha amiga, considere as consequências de sua decisão. A estrada em que você está pode parecer atraente, mas, em última análise, leva à destruição. Há ainda tempo para voltar e escolher o caminho da vida. Volte-se para Deus, confesse seus pecados e experimente o perdão e a restauração que Ele oferece. O Salmo 2 é um poderoso lembrete de que a rebelião contra Deus é fútil e que a verdadeira liberdade é encontrada em submeter-se à sua autoridade. É um chamado para reconhecer a Jesus como Rei ungido e para viver em alinhamento com sua vontade para nossas vidas. Meu amigo, minha amiga, qual será a sua escolha? A decisão é sua. Mas as consequências durarão para sempre. E assim, terminamos nossa exploração do Salmo 2, uma poderosa canção que ecoa através dos séculos, desafiando-nos a reconhecer a autoridade de Deus e a nos submeter ao seu reinado. Espero que as palavras que exploramos tenham tocado seu coração e sua mente, levando a uma compreensão mais profunda da graça, soberania e amor de Deus. Se este vídeo impactou de alguma forma, por favor, compartilhe-o com alguém que você acha que poderia se beneficiar. Vamos continuar a espalhar a mensagem transformadora do Salmo 2, convidando outros a considerar a escolha crucial que define o curso de nossas vidas. Que Deus o abençoe e o guarde, e que o Espírito Santo o ilumine à medida que você continua a buscar o Rei ungido, Jesus Cristo. Que você experimente a liberdade e a alegria que vem de viver em submissão à autoridade do Rei. Lembre-se, a decisão é sua, e as consequências durarão para sempre.